A formação do povo brasileiro. O povo brasileiro é o resultado da miscigenação de vários povos. Os indígenas, os portugueses e os africanos são os principais grupos. No entanto, há vários imigrantes europeus e asiáticos que vieram para o Brasil, especialmente a partir do século XIX, que também formaram o povo brasileiro. Os indígenas e a formação do Brasil. Os indígenas ocupavam toda a superfície, especialmente o litoral. Não devemos pensar que se tratava de um único povo, mas sim de várias tribos indígenas, cada um com sua língua e costume. A etnia mais numerosa era dos tupis-guaranis. Eles conheciam a natureza, tinham nomeado os montes, praias e rios e sabiam quais ervas eram nocivas ou não, e tudo isso foi ensinado aos portugueses. Um dos exemplos mais claros da permanência da cultura indígena no Brasil pode-se comprovar através dos nomes próprios como Itapuã, Piratininga, Pará e etc. E na culinária destaca os pratos muqueca, caruru, paçoca, tapioca, beiju, mingau. São apenas algumas das receitas mais conhecidas da nossa culinária que têm influência indígena. Os europeus e a origem do povo brasileiro. O primeiro grupo europeu a aportar no Brasil foram os portugueses. Estes realizaram as viagens marítimas com vários objetivos. Queriam metais preciosos, expandir suas terras, expandir o cristianismo, glória nas batalhas. Motivos não faltavam para cruzar o mar-oceano. Os portugueses introduziram novos conceitos de sociedade, economia e religião, muito diferentes aos costumes indígenas. Um dos exemplos é a economia. Ao invés de plantar para a subsistência, agora era preciso cultivar produtos em grande escala que pudessem ser vendidos no mercado europeu. Também trouxeram sua religião e impuseram aos indígenas. Além da crença, vieram as festas, o idioma, o latim e o português, e uma nova filosofia de vida. Ao invés de vários deuses, agora adorava somente uma divindade. Havia um livro para seguir e uma hierarquia de sacerdote. Além da religião, o português passou a ser o idioma do novo território, assim como a organização política e a economia capitalista. Os africanos na formação do Brasil. Os africanos foram trazidos para serem escravos nas Américas. No entanto, cada indivíduo trouxe seu idioma, sua fé e suas habilidades. Apesar de toda a brutalidade da escravidão no Brasil, os africanos introduziram alimentos como feijão e o quiabo. Vatapá, feijoada, cocada, acarajé são algumas comidas que têm influência africana e que estão no cardápio dos brasileiros. Os imigrantes europeus no século XIX e XX no Brasil. Durante o século XIX, após a vinda da corte portuguesa, os portos brasileiros foram abertos para o comércio com outras nações. Igualmente, pessoas de qualquer nacionalidade que desejavam fazer uma vida melhor puderam se estabelecer no Brasil. Dessa maneira, levas de italianos, alemães, suíços, poloneses, espanhóis e árabes de diversas procedências vieram no Brasil. Cada uma dessas ondas de imigrantes acrescentou sua cultura e seu costume ao Brasil. Assim, temos uma série de pratos como o quibe e a esfirra de origem árabe, bem como a introdução das massas e almôndegas pelos italianos, por exemplo. Já no século XX, a imigração japonesa foi estimulada pelos governos de ambos os países. Como consequência, o Brasil tem maior população de descendentes de japoneses no mundo. A união entre os diferentes biotipos humanos acabou gerando indivíduos que não eram completamente indígenas, brancos ou negros no que se refere ao aspecto genético. Esse fenômeno é chamado de miscigenação ou mestiçagem e está muito presente na sociedade brasileira. E assim foi a formação do povo brasileiro. Por hoje é só e até a próxima aula. Tchau, quinto ano show!